estou começando uma série sobre histórias da liderança, onde eu vou estar conversando com pessoas com bastante experiência, que já têm aí um legado e um repertório para repartir aqui, compartilhar com a gente. E nada melhor do que boas histórias para a gente começar a entender sobre pessoas. Né? Para a gente liderar, a gente tem que saber sobre pessoas e saber sobre as pessoas com quem a gente trabalha. E hoje eu vou estar recebendo aqui Lilian Kac, e é uma pessoa que construiu uma carreira muito bacana. E a gente fez uma conversa, já tem um tempinho, já deve ter uns 4 anos, uns 3, 4 anos, ela vai confirmar aqui pra gente. Eu fui fazer uma palestra na abertura de uma academia de liderança que ela estava startando na Profarma. E na reunião de prévia, ela foi muito assertiva, falando para mim assim: Renata, a gente tem muito foco em resultado, mas eu quero que o como a gente vai chegar nesse resultado seja cuidado, ou seja, a forma como a gente chega importa. E eu achei aquilo incrível, porque é uma mensagem de que ela se importa com as pessoas e através das pessoas ela chega no resultado, e é essa inteligência que eu quero trazer aqui para as nossas conversas, para a gente despertar isso, né, na nossa liderança e na liderança daquelas pessoas que a gente está ajudando a formar, né? O líder, ele não só lidera pessoas, mas aqueles que já estão liderando líderes, eles precisam desenvolver nesses líderes valores, e para mim isso é um valor, né? Como chegar no resultado. Então, estou inaugurando esse episódio, esse vai ser o nosso primeiro episódio com Lilian. É um prazer te receber aqui. Se apresenta. Bom, primeiro, muitíssimo obrigada aí pelo convite. É sempre um prazer estar aí com você nos seus novos desafios. Então, uma honra enorme estar aqui com você. E mais orgulhosa eu fico de você lembrar de uma frase que eu falei há 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, porque de fato eu acredito muito nessa frase. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. Acho que esse tema aí de assertividade, seja conexões assertivas ou comunicação assertiva, talvez seja o maior desafio que hoje a gente tem, não só no mundo corporativo, mas nas relações pessoais e familiares também, né? Se a gente aumentar esse escopo, como essa assertividade é importante, e reforço como dessas comunicações, dessas conexões são fundamentais. É um desafio muito grande, mas é um tema delicioso da gente estar aqui conversando junto. Eu fiz uma enquete e eu perguntei para as pessoas assim: o que vocês gostariam de melhorar na sua liderança, né, em relação à comunicação assertiva? E eu trouxe alguns aspectos, né, assim, um era com relação à saúde mental, né, como a comunicação assertiva pode impactar o ambiente e a saúde mental das pessoas. A outra foram as conversas intergeracionais, a diversidade de gênero, e eu botei uma opção assim: todas são importantes, e todas são importantes para a minha liderança, né? E aí o que aconteceu? Houve quase que um empate técnico entre a saúde mental e a gente cuidar desses outros aspectos da liderança, e a comunicação assertiva vindo para trabalhar essas conexões, né? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho do teu olhar de como é que a gente pode, como líder, trabalhar. Primeiro, vamos falar da gente com a gente mesmo, sabe? A gente aprender a se conhecer para cuidar dessa saúde mental, e essas conversas internas, como é que elas devem acontecer para a gente conseguir essa inteligência pessoal, para conseguir se conectar com a gente primeiro. Legal. A primeira coisa que me vem à cabeça te ouvindo, até porque a gente, a gente está aqui no improviso, literalmente não combinamos nada, então é uma delícia porque fica extremamente espontâneo, né, e autêntico, né? Primeira coisa que eu acho que me vem à cabeça te ouvindo falar a gente não linkaria naturalmente um tema de assertividade, de comunicação com saúde mental, né? Não são temas diretamente relacionados numa construção óbvia, né, de raciocínio. Mas eu acho que tem muita relação. Te ouvindo falar, eu fiquei pensando assim, eu acho que hoje a gente tem um grande desafio na questão de saúde mental nas companhias, porque as pessoas têm uma dificuldade enorme de serem sinceras, de falarem a verdade
e darem os feedbacks necessários. Eu acredito muito que hoje muitas pessoas estão com desafios de saúde física e mental, porque nem sempre sabem a verdade e muitas vezes isso traz uma insegurança e uma ansiedade grande. Porque uma vez que o líder não diz para essa pessoa, olha, o teu feedback é esse, o caminho é aquele, isso aqui tá bom, isso aqui não está bom, você fica meio que no escuro, sem saber exatamente a opinião desse líder para você. Então, isso gera uma ansiedade, isso gera uma frustração de não saber exatamente qual caminho seguir. Então, acho que esse tema traz claramente a questão das conversas difíceis e a assertividade na comunicação. Se eu não me comunico, que eu não explico para você o que eu estou pensando, você fica na ansiedade. Você estando na ansiedade, naturalmente, tua saúde mental pode ficar atingida. Um outro ponto que me vem à cabeça muito forte quando você fala sobre isso e aí puxando esse lado do autoconhecimento que você estava comentando, muitos líderes precisam ter a autoconfiança e a autossegurança para não, sem perceber, boicotar o seu time. Muitas vezes você está com suas questões com você mesmo e você, nesse lidar com as pessoas, você acaba misturando essas emoções. Então, um líder que não está bem resolvido, um líder que não está confiante, um líder que não tem claro o seu propósito, vai ficar muito difícil dele mostrar um caminho para o seu time, né? Um caminho para as pessoas que estão com ele. Então, o autoconhecimento, a assertividade e a saúde mental, para mim, estão 100% interligados. E a forma, né, esse como você se comunica, né, agora trazendo, importa, porque eu estava atendendo uma pessoa que ela estava falando que o chefe dela fala com ela assim, tá bom, eu vou falar pela terceira vez com você. Ou ele fala assim, tá, eu vou falar de novo. Ela estava falando da relação difícil dela com esse chefe. E eu conheço o chefe também. Uhum. E eu achei muito interessante porque, assim, ele fazia sem ele perceber. Falou, tá bom, eu vou falar pela terceira vez. Tá, eu vou falar de novo. Isso, o que ele, quando fala assim, ele passa para a pessoa que ela não está conseguindo compreender o que ele quer, que ela não está alinhada com ele. Então, assim, a gente precisa cuidar, né, de como a gente fala e também da percepção que a gente cria no outro, né? Talvez a forma, a gente deva perguntar mais do que fazer comunicação direta, né? O que você entendeu até aqui? Como é que você está vendo a nossa estratégia? Era uma diretora, né? Então, era a relação dela com o seu CEO. Uhum. Então, eu acho que os diálogos, eles teriam mais qualidade se as pessoas entrassem com menos vieses, né, do e tipo, respostas prontas, né? Isso, fechados nas suas próprias considerações. Quando a gente lidera um time muito sênior, como é uma equipe de direção, eu acho que a gente precisa criar espaços de fala e usar muito a palavra, os pronomes nós e nosso, né? E isso inclui todo mundo, isso considera, vamos botar assim, essa senioridade. Isso aproxima, eu acho que cria maior engajamento, senão a gente cria um monte de castelos dentro da empresa, né? Eu falo que o grande desafio da alta liderança é a interdependência. E o grande desafio do middle management é traduzir essa missão que vem, né, esse direcionamento, para redirecionar e reorientar a operação. Uhum. Para mim, então, assim, a nossa fala é muito para esse público, né, que está com o pé nessa primeira gerência, já pronto para assumir, ou que acabou de assumir, e que passa por todas as pressões ali daquele meio do caminho. E a forma como você vai falar com o teu liderado, com os teus pares e com o teu chefe, vai fazer toda a diferença para você conseguir ser claro, objetivo, direto e respeitoso. Por que eu trago a assertividade como o tema, assim? A assertividade não tem nada a ver com está certo, nem a comunicação assertiva é a única maneira da gente se comunicar. É um estilo. Esse estilo, eu acho que ele é muito, vou botar assim, na maior parte das reuniões que a gente participa, principalmente quando a gente está puxando o assunto, vendendo uma ideia, se posicionando, ele vem para ser uma comunicação impactante, ser uma comunicação interessante, consciente, aberta,
né? Eu não só comunico palavras, mas eu comunico com o meu corpo todo. O não verbal importa. E cuidar das palavras e do olhar, do gesto, da forma. Então, essa forma da gente falar com as pessoas, a gente precisa cuidar e precisa ler não só a pessoa, mas o contexto. E eu acho que tem um outro ponto aí super importante disso, você está falando, eu concordo 100%. E eu acho que o fator decisivo de sucesso nessa comunicação é o líder conhecer com quem ele tá fazendo a interlocução. Perfeito. Talvez você, como uma pessoa liderada, goste e funcione de uma maneira. O outro, com uma pessoa que está liderando ele, vai gostar e funcionar de uma outra maneira. Talvez, comigo, uma frase mais incisiva funcione. Com você, talvez essa frase incisiva não funcione e te bloqueie. Então, eu acho que comunicação assertiva também não tem um rótulo, não tem um padrão. Sim, funcionam as perguntas, sim, funciona o nós, o vamos juntos, mas eu acho que, fundamentalmente, o líder precisa conhecer essa pessoa que ele está se comunicando. E a comunicação ser para essa pessoa, a forma que funciona com esse indivíduo. É assertivo. Então, se é assertivo, eu tenho que conhecer com quem eu estou falando. E nem sempre a gente conhece, quando a gente assume, né? O que a gente faz quando a gente assume uma equipe? Primeira coisa é conversar individualmente com cada um para começar a conhecer essas pessoas. Não dá para esse líder, ainda mais o novo líder que assume uma nova posição, e muitas vezes essa nova posição é liderando seus antigos pares, e aí vem um desafio enorme. Esse primeiro step de liderança é muito difícil também, por isso ele passa a ser líder de quem era par dele, ele passa a ser líder de quem era amigo dele. Então, primeira coisa é ouvir essas pessoas, mas ouvir como líder e não mais como par. Fazer essa transição é muito difícil, tanto para o líder quanto para o liderado. Então, ouvir essa pessoa é fundamental. Não adianta o líder querer sair executando, querer sair fazendo. Vamos escutar, vamos ouvir, vamos entender cada um, cada necessidade, cada perfil, para aí depois sim, junto, os juntos, fazermos esse plano de ação. Mas tem que ouvir. Mas ouvir de verdade, ouvir com empatia. Não é escutar por escutar. Tem uma diferença enorme, né? E aí é que eu acho que essa inteligência pessoal do líder, né? Dele aprender a se conhecer para entender o que ele tem como necessidades, expectativas e sentimentos. Né? Para ele conseguir empatizar, ele tem que, no mínimo, saber fazer a leitura de si mesmo. Senão ele não vai empatizar com ninguém. Daí vem fazendo um link com o que a gente falou no início, do autoconhecimento. Sem dúvida. Então, quando a gente fala hoje para o líder, para ele desenvolver essa comunicação assertiva, ele tem que também conhecer um pouquinho da comunicação não violenta. Porque nela tem esse princípio, aprenda a entender o que você tem como necessidade, expectativa e sentimento, para a partir daí você conseguir comunicar isso e também aprender a se interessar por isso no outro. Né? Então, nessa vida corrida, muitas vezes as pessoas entram num automático e saem usando assim, igual prego e martelo, né? Então, assim, não é assim. Não. As pessoas não são iguais, elas não funcionam, e no início, a melhor maneira de você conhecer uma pessoa é perguntando e com uma escuta interessada. Perfeito. Você trouxe um aspecto também da confiança. Confiança é construção, é processo, né? Então, o líder é o walk the talk. Quando ele entra nesse modo walk the talk, naturalmente as pessoas observam nele um comportamento que é íntegro, né? É confiável. Então, eu acho que essa tríade da confiança, do ser autoconfiante, ou seja, aprender a se conhecer para entender onde estão as minhas forças, onde eu não tenho, onde eu ainda preciso desenvolver coisas para eu poder performar, e eu ter essa consciência e isso não me estremecer, né? Saber que a vulnerabilidade não é fraqueza. As pessoas confundem. Pelo contrário, é uma fortaleza enorme quando você descobre que isso pode ser uma ferramenta de trabalho. Você dizer que não sabe para o teu time te humaniza, te aproxima, e eles percebem valor de como podem contribuir no teu dia a dia, né? O líder que sabe tudo já passou há muito tempo, muitos anos. E a gente precisa ser ágil. Então, a gente precisa se articular com pessoas que são diferentes da gente. E ainda bem que são diferentes, e aí vem também um outro ponto importante nas conversas intergeracionais.
Sem dúvida. Né? A gente conseguir conversar, edificar as pessoas, reconhecer as pessoas. E quando a gente tem esse desafio de, nessa primeira liderança, se tornar líder de um par, né? Existem emoções ali, né? E eu acabei de ver Divertidamente, e eu quero tocar nesse ponto, né? A inveja, ela é um sentimento que é uma emoção que parece uma coisa feia, mas todos nós sentimos. O que a gente faz com essa inveja é que a grande diferença. A inveja, ela pode ser muito positiva. Quando você olha para uma pessoa bem-sucedida e você olha e admira essa pessoa e fala assim, eu quero chegar lá, eu quero desenvolver isso também, eu quero um dia poder fazer isso também. E aí você, no lugar de você desejar o mal da pessoa, não, eu não quero ver, o sucesso dela me incomoda, não, o sucesso dela me inspira. Você me inspira muito. Obrigada. Né? É de verdade. É mútuo. Obrigada. Mas, assim, existe, sim, espaço de inveja. E se a gente aprender a entender que isso faz parte das relações humanas, mas o que a gente faz com isso, igual o medo, né? O medo faz parte das relações também. Agora, o medo vai me paralisar ou vai me fazer criar, né? Fazer buscar os recursos que eu preciso para desenvolver a coragem para poder atuar. Eu acho que isso entra na questão do autoconhecimento, né? Só Exato. de você conseguir racionalizar as tuas emoções já é 80% do caminho andado, né? Só de você entender o que você está sentindo e de perceber o que você está sentindo já é meio caminho andado. Estamos entrando na sessão de terapia aqui, Não porque é importante isso, você racionalizar suas emoções, né? Lilian, as pessoas uma vez me falaram assim, você fez psicologia? Não fiz psicologia. Também não. Não fiz. Vim da área de projetos mas eu não falo no lugar. Claro que eu leio sobre psicologia, eu me informo, assim como eu me informo sobre vários temas, né? Que eu não sou política, mas eu leio sobre política. Não sou filósofo, mas leio sobre filosofia. Mas é aquilo que eu te falo, assim, a gente precisa conhecer sobre pessoas. Então, a questão da leitura das emoções, ela é muito importante, porque o que atrapalha para uma comunicação assertiva? A comunicação assertiva, ela é uma comunicação que ela não é nem passiva nem agressiva, ela é um caminho do meio. Você pode estar com muita raiva, por exemplo, né? Pô, o projeto estava indo bem pra caramba, e aí chega uma contraordem ou uma repriorização e aquilo ali sai do trilho. E você fica com muita raiva. E aí você entra e começa a falar através da raiva. Isso aí a gente perde qualidade. Quando entra a emoção na conversa, no diálogo, você perde a mão. E é aí que você precisa aprender a se conhecer. Eu estou sentindo raiva, mas eu não vou agir pela raiva. O que eu faço? O que eu preciso? Como eu me posiciono? Essa racionalização que você está trazendo é a famosa inteligência emocional. É você ter a inteligência de equilibrar suas emoções e agir na hora certa de acordo com a emoção que você está sentindo. Que é difícil pra caramba. São duas coisas. Que é fundamental, né? É a inteligência que eu chamo. Dentro da inteligência emocional tem a inteligência pessoal, que é de você aprender a se conhecer para desenvolver as suas estratégias de enfrentamento. Existem situações que tiram a gente do sério. Tiram mesmo. E tudo bem, se aprecia. Eu sempre falo, se aprecia. Eu aprendi isso num treinamento que eu fiz. E essa palavra é pouco usada aqui, né? Mas nos Estados Unidos, appreciate. Mas aqui apreciar a gente usa pouco, mas é na apreciação que a gente empatiza primeiro com nós mesmos, né? A gente tem, às vezes, o crítico interno muito forte. Nos meus processos de coaching, eu peço para a pessoa assim, vamos dar um nome para ele? Às vezes vêm os nomes maravilhosos. Já veio Hitler, já veio Papão, já veio... Chama do que você quiser, mas conversa. E essa conversa interna, assim, é real essa crítica, você não é tão boa, você não é capaz, não vai dar certo. É real isso? Sabe? Respeita essa voz, porque ela tem função ali de te proteger, mas assim, agora não. Dessa vez eu vou experimentar, dessa vez eu vou tentar. Não é verdade. Eu tô trabalhando bem, sim.
né? Eu sempre brinco, desculpa te interromper, mas eu sempre brinco que dentro da gente a gente tem o diabinho e o anjinho, né? Isso que você está falando é um diálogo interno, né, da pessoa, o diabinho de um lado, o anjinho do outro, e quem é que vai ganhar, o diabinho ou o anjinho, né? Aí é que tá. A gente não precisa entrar no jogo do certo e do errado, nem do que é bom e do que é ruim. A gente tem que aprender a acolher essas vozes e a olhar para a situação. Eu tô sentindo medo, ok. Esse medo vai me servir para quem? Para eu me preparar melhor? Nesse filme, Divertidamente, aparece a ansiedade e a alegria fazendo uma conversa, né? Então, assim, a alegria é distraída. E a ansiedade te cria atenção. E aí teve uma hora lá no momento do filme, dando um spoilerzinho, que a ansiedade estava bem pirada lá numa situação e a alegria chega para ela e fala assim, senta aqui um pouquinho, toma um chazinho. Respira. Aí eu falei, respira e pensa na prova de amanhã. Lembra que você é importante para ela agir no curto prazo. E isso traz completamente o tema de conflito de gerações, né? Se você vê as novas gerações que estão chegando, são gerações extremamente ansiosas, porque a gente está com os inputs, rede social, a gente já sai do tema, né? Enfim, mas uma coisa puxa a outra, né? O mundo que a gente vive hoje é extremamente ansioso, né? E a ansiedade, a gente sabe que ela é incisiva, né? A alegria é distraída, a ansiedade é muito mais incisiva. Então, quando você começa a pensar ainda, né, em líderes que talvez sejam de gerações X, gerações mais antigas, liderando times, gerações novas, millennials, Z, ainda tem essa questão, né? Como é que essas gerações se comunicam, porque a assertividade para um público, sei lá, da minha idade, não é a mesma assertividade para um público mais novo. Então, você ainda tem essa transição de como se comunicar com essas diferenças de geração, né? Lilian, aí é que tá. Tem tudo. A ansiedade não saiu do tema. Porque o que atravessa, o que faz a gente perder... A assertividade eu consegui... de forma consciente, passar uma mensagem para você, de forma objetiva, direta, clara e respeitosa. O que atravessa isso? Quando eu começo entre os meus vieses. Ela está querendo tirar vantagem, ela está querendo aparecer, ela está querendo defender o dela, ela está olhando para o umbigo dela. Então, assim, a primeira coisa para uma comunicação ser boa é a gente construir confiança. Sem dúvida. Então, eu costumo dizer assim, numa arquitetura de conversa, a gente está aqui para quê? Hoje, nós duas aqui. A gente está criando um conteúdo para que as pessoas que trabalhem com liderança, elas possam ter mais qualidade no lidar com as pessoas, com ela primeiro, para ela poder lidar melhor com as pessoas. A comunicação vem como uma ferramenta incrível de fazer a gente se entender, a gente definir prioridade, comunicar prioridade, fazer a equipe trabalhar com prioridade, aprender a cobrar, aprender a dizer não. E o que atravessa tudo isso? A ansiedade. A ansiedade, o medo, a raiva. A insegurança. E tudo, inveja, tudo. Né? Todas essas... Nostalgia. Né? Não, porque a gente sempre trabalhou foi assim. Síndrome de Gabriela. Exato. Então, assim, e isso desconecta. Sem dúvida. Isso desconecta. Então, eu acho que o que o líder precisa, eu acho que não tem assim... Claro que cada geração tem alguns paradigmas, vamos botar assim. Mas eu características, eu acho, né? Características, alguns paradigmas. Paradigmas também, claro. Mas eu acho que a gente tem que aprender mais sobre pessoas e sobre as pessoas com quem a gente está lidando. Essa coisa da minha idade, de eu ter 50 a mais, do outro ter 40 a mais, do outro ter 30 a mais. Eu trabalho com pessoas bem mais jovens do que eu, para me ajudar. E eu aprecio tanto, sabe? E eu acho que eles sentem isso. E quando eu me posiciono com... Olha, eu tenho um ponto de vista, eu me sinto tão ouvida. Mas eu acho que é porque eu abro muito o espaço de voz, eu dou voz. Eu acho que aí tem um outro item também, te ouvindo falar, que esse se sentir ouvida, eu acho que é diretamente ligado a ser admirada. O líder que não é admirado pelo seu time,
vai ter muito mais dificuldade em liderar esse time. E para ser admirado pelo seu time, ele tem que genuinamente exercer, entre outras coisas, essa comunicação assertiva. Ele tem que ter um propósito claro de trabalho para as pessoas perceberem a história do walk the talk que você comentou. Não adianta eu, como líder, ter um discurso super bonito, mas as minhas atitudes no dia a dia não representarem esse discurso super bonito. E aí sim vai vir a confiança, aí sim vai vir a admiração, e aí sim vai ter a conectividade necessária para líder e liderados trabalharem juntos em prol de um objetivo único. Tem uma armadilha, só que a gente precisa tomar cuidado, né? O objetivo nunca é ser admirado. Não, o admirado vem naturalmente. Isso vem, assim. É genuíno. O ser admirado e o ser reconhecido é uma coisa que vem... É uma na consequência, verdade. Sem dúvida. Natural. Sem dúvida. Natural. Mas esse é o ponto. Normalmente, isso não vem pela naturalidade. Normalmente, o líder tem um ego tão inflamado que ele busca o reconhecimento e que o time vem atrás. Eu não acredito nisso. E aí, você tocou o ponto chave, égulas. Tem um documentário daquela música We Are The World. Que eu assisti, maravilhoso. Maravilhoso. E um spoiler também, se você ainda não viu, vale assistir. Ali são grandes lições de liderança ali. Uma delas é a gente aprender a ser égulas. A gente estava pensando, 40 músicos, 40 estrelas juntas, ali sem os seus assessores por perto, porque o estúdio não cabia, seriam só eles, numa virada de noite, depois de terem recebido o prêmio. A grande parte deles foram premiados, vozes brilhantes, num lugar pequeno. Claro que teve momentos de estresse ali, mas a primeira mensagem que eles receberam quando eles entraram para a missão foi: deixa o seu ego do lado de fora. Maravilhoso. Segundo, a pessoa que puxou esse projeto, porque esse projeto era para ajudar a arrecadar dinheiro para acabar com a fome na África, é a declaração de um propósito. E no momento em que a pessoa comunicou esse propósito, o olhar das pessoas, e aí foi muito legal porque a câmera pegou a expressão, mudou. Né? E ali foi o grande virada ali para que eles conseguissem focar nesse propósito e com isso curtir o processo, mesmo que com um pouco de calor, com fome, cansado, né? Então, assim, eu acho que são tons que quando você cria, e aí eu quero fazer um link com a cultura, porque você é diretora de cultura, o quanto a cultura é importante para o líder poder, com base no que é valorizado naquela cultura, do que aquela cultura acredita, ele pode modelar o seu estilo de liderança dentro daquela organização para fazer acontecer aquilo, né? Através dele, ele é um representante da empresa. E usar dessa cultura também para dar feedback. É tão mais fácil, né? Quando a gente conecta. Eu fui da Michelin, e a Michelin ela tem os valores muito em todos os lugares, mas não só nas paredes, mas nos diálogos com as lideranças, né? Então, eu lembro que foi um feedback que eu recebi, Renata, quais são os fatos, né? Eu estava vindo reclamando, contando um monte de história, e foi o meu chefe e ele fez uma conexão, olha só, respeito aos fatos, vamos aos fatos. Quais são os fatos? Cara, aquilo para mim deu uma... Botou no prumo. Não, deu uma reunião, realmente. Porque qualquer outra coisa vira história e vira julgamento, e aí a gente cresce, às vezes, uma conversa, e a conversa cria emoções que não são resolutivas. Então, a assertividade está em a gente ser um pouco mais factual, sem perder a amorosidade, sem perder a sensibilidade, né? Eu acho que a comunicação assertiva ela é uma forma muito consciente de se comunicar, que leva em consideração um campo emocional e a racionalidade vem para poder
tomar decisões, para poder criar os posicionamentos. Então, vamos voltar aí um pouquinho agora para a cultura. O quanto é importante o líder se apropriar dessa cultura e como é que ele pode fazer isso para liderar melhor? Eu diria que é fundamental, né? Eu, enquanto líder numa companhia, eu estou representando essa companhia, né? Então, o fit cultural tem que existir. Eu acho que tem só um cuidado que a gente tem que ter, é que a cultura não pode criar vários robôs, né? Eu, como líder da companhia, sou a Lilian, líder da companhia, tenho os meus valores, tenho as minhas crenças e sigo o que eu acredito alinhado com a cultura. A outra pessoa é uma outra líder que tem as suas crenças, que tem os seus valores, que precisa seguir alinhada com a cultura, porque senão ela não está representando a empresa, não está representando a companhia que ela, né, trabalha. Mas esse líder não pode violentar os seus valores. Se chega no momento que ele começa a violentar os seus valores, ele não tem que estar ali, porque ele não vai ter espaço de fazer diferente. E aí você falou uma palavra que me remeteu muito ao meu dia a dia de trabalho, que eu queria até aproveitar e contar, né, a história, situações, porque eu acho que com essas situações a gente acaba aprendendo e vivenciando, né? Você falou a palavra estresse, que às vezes a comunicação traz algum estresse. E eu acho que existe um rótulo em cima dessa palavra. Não necessariamente o estresse não é saudável. Se eu souber como conduzir esse estresse, se eu canalizar as emoções corretas nesse estresse, no alcance de um projeto, de um objetivo, acho que o estresse é extremamente saudável. Ele nos guia, ele nos direciona, ele nos dá prazo. Então, às vezes a gente cria rótulos nas palavras, né? Então, quando você tem uma cultura que te leva num caminho, que te deixa claro o que é aceitável e o que não é aceitável, e se esse caminho está caminhando um pouquinho ali para o lado não aceitável, a gente tem que ter o estresse de te trazer de volta para o prumo. Então, tração, né? Trazer a tração e o caminho. Então, tem várias situações que eu já passei, que às vezes você coloca uma situação mais de estresse com o teu time, mas esse estresse, no final, você percebe que ele é necessário. Óbvio, um estresse com educação, um estresse com respeito, um estresse respeitando as emoções e os momentos que as pessoas estão vivendo, mas esse estresse pode ser necessário e pode ser ele que vai fazer a cultura acontecer dentro da companhia. Perfeito. Então, tem que tomar cuidado com as palavras que a gente rotula ou... E uma das coisas que eu acho bota na mesa. Eu sei que você fez um trabalho belíssimo de cultura viva, sim, né, de comunicação de significado. Eu e um time gigante. Não, com certeza, com certeza. Débora, muita né, gente Sabrina, junto, muita gente junto. Um time de comunicação gente. Institucional competentíssimo, um time de ESG super competente também. Enfim, foi um bom exemplo de um trabalho colaborativo de comunicação assertiva. Olha só, veja bem. Ela colocou nós fizemos nada. A gente não faz nada sozinho. Nada. Grandes feitos são feitos por uma multiplicidade de pessoas, né, que entram ali na missão. Então, assim, tá vendo como é que ela é? É isso. Então, isso é a qualidade de um líder que não sobe no palco e fala: o meu time, eu fiz. Deus, né? me livre. Nós fizemos. Não, lindo certeza. Isso que você falou. E eu lembro que você, por conta dessa academia, né, eu via que vocês acabaram me mostrando para eu poder fazer a palestra e entender o momento, né, e a gente fez uma conexão das 5 disfunções das equipes de Patrick Lencioni com o novo perfil do líder, alinhado já com essa cultura. Cara, eu achei um trabalho incrível, porque o que eles fizeram? Eles comunicaram significado, né? Eles deram significado para aquelas palavras, para as atitudes, os valores traduzidos em atitudes de liderança, em comportamento. E eu falo muito da comunicação assertiva e da liderança assertiva. Tem uma palestra de liderança assertiva que é muito bacana, que eu falo do comportamento da liderança, né? Da liderança não como posição, mas como um comportamento capaz de impactar positivamente, engajar as pessoas, dar o tom, né? E aí não necessariamente nessa liderança assertiva você vai usar o tempo todo a comunicação assertiva. De novo, a comunicação assertiva é um estilo. Quando eu falo de liderança, eu falo de uma capacidade de olhar para o contexto, para o momento e para as pessoas. E ali você, naquele contexto, naquela reunião, você vai dar um tom. Eventualmente, você vai se calar.
O silêncio também comunica. Então, fica atento aos sinais, né? Então, essa é a habilidade. Na verdade, a comunicação assertiva e a liderança são competências enormes. A gente falou de um monte de coisa, da capacidade de autoconhecimento, da inteligência pessoal, da inteligência social, da inteligência emocional, que na verdade, são essas duas inteligências, né? Juntas, a serviço, a empatia. Então, a confiança, o inspirar a confiança, o ser confiável, confiar nas pessoas. A questão da leitura dessa cultura, né? Para que essa cultura também ajude a você tomar boas decisões, a resolver dilemas. Né? Até as melhores pessoas, diante de dilemas, elas param para refletir. Então, eu acho que é dentro disso tudo que a gente vê como é importante a gente ser um lifelong learner, a gente aprender o tempo todo. E liderança é um tema que, uma das coisas boas da gente desenvolver a nossa capacidade de conhecer sobre as pessoas, não precisa estudar psicologia, não. Boas histórias, né? Ouvindo, se conectando, estudando, né? Isso é muito importante. Eu uso muito o Patrick Lencioni, o Rancharan. Adoro o Rancharan. Adoro também. E eu acho que a gente precisa ampliar esse repertório e trabalhar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais no autoconhecimento para desenvolver uma liderança, uma liderança e uma inteligência pessoal positiva. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para a gente, final. Bom, primeiro agradecer muito esse momento aí junto, é sempre um prazer, a gente sempre está aprendendo, a gente está ouvindo e está aprendendo. Eu acho que além de tudo isso que a gente falou, eu acho que tem um outro fator que eu queria colocar aqui na mesa para esse líder ter uma boa comunicação assertiva, que é a humildade. E eu de verdade acredito nisso e de verdade tento praticar todos os dias, porque não é fácil. Mas eu acho que quando você tem a humildade de saber que com o teu time você vai aprender, ou a humildade de saber que com o teu par você vai aprender, ou a humildade de saber que o mundo está mudando e que uma verdade que era hoje, daqui a um ano não vai ser mais verdade. Eu acho que quando você abre teu coração para entender que você tem que ser um lifelong learner constante, você descobre que cada vez mais você aprende que você não sabe as respostas, né? Eu não sei, assim, quando a gente chega nos 50 a mais, né? Você comentou de 50 a mais, a gente descobre que a gente achava que sabia muito e a gente não sabe nada. Então, tenham em prática a humildade de ouvir, a humildade de reconhecer e a humildade de saber que o outro pode te ensinar. Aprendi muito hoje aqui com você. Muito obrigada. É isso, gente. Virtudes, né? Você pode conhecer todos os frameworks, todos os métodos, os estudos, mas é isso, virtude. E o walk the talk. Eu estou até emocionada, você não só é uma boa líder, mas é uma pessoa, né? Uma pessoa que passa, né, para essa liderança muitas virtudes. Então, assim, felizes daqueles que têm a oportunidade de estar com você todos os dias. Obrigada pelo E obrigada pelo teu tempo, assim, por você estar aqui começando uma semana comigo. Vou começar uma semana muito inspirada e muito grata, agradecendo e agradecida por esse momento. Eu que agradeço. Obrigada. Um beijo.